Amém? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje a palavra que eu quero trazer está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. É um texto bem conhecido, mas nós vamos hoje refletir sobre os elementos históricos implícitos nesse texto, a mensagem espiritual e a vontade profética de Deus para as nossas vidas, com base nesse maravilhoso texto. Amém? É a história de Davi quando ele vence Golias. É uma história super conhecida, mas o foco será nas armas poderosas em Deus que nós tomamos posse todos os dias para vencer os combates e as batalhas espirituais nos quais estamos inseridos a cada segundo. Diz assim a palavra do Senhor: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gostaria que a igreja repetisse essa frase. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus na minha e na sua vida. Amém? Olha só, os elementos históricos implícitos nesse texto nos conta que Golias, ele tinha uma estatura muito grande, ele era treinado para a guerra e ele possuía uma armadura muito eficiente para os combatentes daquela época. E Davi era apenas um pastor de ovelhas e que não teve um treino militar. E quando ele comparece diante de Golias, ele disse um texto muito importante, uma mensagem espiritual muito forte. Ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha só, ele disse para o Golias: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com lanças, mas do Senhor é a guerra. E qual é a mensagem espiritual que eu e você podemos tirar desse texto? Qual é a guerra? A arma que você tem à disposição todos os dias para vencer? É uma fé triunfante? É um jejum diferenciado? É um louvor? É o congregar? Porque quando Davi, ele comparece diante de Golias, era apenas um combatente em frente a outro combatente. Mas antes disso, as tropas dos filisteus já estavam em fileira, debatendo com as tropas dos filhos de Israel numa grande batalha, até que esse gigante afrontasse os filhos de Israel e precisasse de um guerreiro específico. O que Deus diz para mim e para você? Você não vence guerra sozinho. É por isso que Paulo vem e diz assim: não deixeis de congregar. Porque quando você está aqui congregando, você está em quê? No exército. Você está inserido no contexto de guerra como um soldado poderoso, valente, como igreja do Senhor. E quando Davi vai até aquele Golias, ele se apressa para chegar até aquele inimigo. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Essa mensagem espiritual. Você tem se antecipado com as armas poderosas em Deus, para que você venha vencer a guerra? O salmista, ele diz: Senhor, a minha alma tem sede de ti, como uma corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. E quando nós acordamos e comparecemos na presença de Deus aqui como um exército guerreiro, como nós estamos aqui, nós estamos nos antecipando ao inimigo das nossas almas. E Deus quer dizer para mim e para você, não é só a adoração individual que vai trazer a presença dos santos anjos guerreiros do Senhor para guerrear conosco.
Quando Davi comparece diante do Golias, ele já adorava a Deus congregado, porque naquela época já havia adoração coletiva, não como hoje, mas o sacerdote ele comparecia ao templo e de manhã ele acendia o incenso, à tarde ele tinha que fazer novamente, simbolizando o quê? O fogo não pode se apagar no altar. E Deus quer dizer para mim e para você quais os Golias que têm se levantado na sua frente ao amanhecer. Ele diz: vá no nome do Senhor dos Exércitos, não com lança, com escudo ou com uma armadura que Golias usou, mas na arma que ele colocar à disposição para você. Mas que arma é que eu uso? A de ontem vai me dar uma direção para hoje. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele já tinha vencido o urso, ele já tinha vencido o leão. Ele sabia manejar bem a funda, ele sabia escolher a pedra certa. E com essas armas que ele já estava acostumado, ele derrotou um gigante, e ele envergonhou os valentes de Israel, porque chegaram para ele e disseram: você é um menino, você só sabe ser pastor de ovelha. Mas o que Deus quer dizer para mim, para você? Essa mensagem espiritual tão forte. Você pode ser o menor da sua casa. Aleluia. Você pode ser o menor da sua igreja. Você pode ser o menor no seu ambiente de trabalho. Mas se você tomar posse das armas que você está acostumado a lidar com elas, quais são? Jejum, oração, leitura da palavra, louvor. Essas armas, elas não podem sair do nosso dia a dia. Agora tem outras armas poderosas que Deus mostra, revelando, porque a vontade profética de Deus sempre pontuou o seu agir. Desde a antiga aliança, expressa no Velho Testamento, até a nova aliança, expressa no Novo Testamento. Muitas vezes ele usa um vaso de Deus, que nós chamamos essa linguagem no meio evangélico, um profeta de Deus, para dizer: olha, Deus manda você jejuar 21 dias. Olha, Deus manda você jejuar 3 dias. E quando nós ouvimos atentamente o comando da voz profética de Deus, nós vamos vencer os Golias da nossa vida. Amém? Amém. Agora, olha só que interessante. Davi se apressou e correu ao encontro dos filisteus. A fé triunfante dele não estava na arma que Saul quis colocar nele. Não é uma arma emprestada, uma arma de alguém. É aquilo que Deus colocou para você. Eu tenho um dom, eu tenho uma maneira de pregar, mas cada um de vocês tem um dom, tem uma maneira de se comportar nas regiões espirituais. E não é porque eu prego assim que a minha pregação vai ser melhor. Não é porque o Rocha, Maria José, a Suzy ora ou prega de uma maneira diferente que vá fazer a diferença, não. A diferença ela está no próprio Espírito de Deus, que nos capacita, como capacitou Davi. Algo tão surpreendente e inesperado que não houve tempo do treino para Davi. Não houve. Quando ele comparece a Saul, Saul diz para ele, abençoa. Saul abençoa ele e diz: vai em nome do Senhor. Quantas vezes nós nos deparamos de frente de guerras, de Golias, de problemas tão monstruosos e nós nos sentimos tão despreparados, mas a mensagem espiritual que eu quero deixar para mim e para você hoje é: se você é um guerreiro diário, se você não deixa a sua fé triunfante vacilar, se você não deixa o padrão de louvor e adoração diário, pode confiar, porque o Senhor dos Exércitos, Ele mandará uma milícia potente para chegar até a você e produzir a vitória. Olha só, não foi a funda de Davi, não foi a pedra que venceu aquela grande batalha, porque essa batalha
ela representava não somente as nações envolvidas, os países, as cidades. Ela envolvia o poder dos deuses ali. Quando o filisteu, Golias, está ali, ele estava representando os deuses dele. E quando um lado vencia, aqueles adeptos daquele Deus recebiam a proteção deles. Ou seja, essa batalha representava uma batalha entre deuses. E quando Israel está ali sendo representado por Davi, o que era que estava ali girando em torno daquela expectativa de todos que estavam, quem vai vencer, quem vai vencer? Era o poder do Deus. O Deus de Israel envergonhou Dagon, Astarote. O Deus de Israel, ele veio e disse mais uma vez: o meu poder soberano sobre guerras e batalhas, porque eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o general de guerra. E quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o meu povo? Porque a afronta chegou até o próprio Deus. E ele diz para mim e para você: você tem sido afrontado por instrumentos de deuses pagãos? Não se preocupe. A afronta está chegando diretamente no céu dos céus. E quando chega até lá, o próprio Deus se levanta. Quando Davi pega aquela pedra e atinge Golias, não foi a pedra por si só que garantiu a vitória. Havia já nas regiões celestes uma região de anjos militando, anjos guerreiros, junto com Davi, para que naqueles segundos, essa guerra, esse confronto durou segundos, o gigante caísse no chão e ele conseguisse puxar a lança, que nem lança ele tinha, e cortar a cabeça do inimigo. E Deus quer dizer para mim, para você: não se preocupe, achando que sua arma não é poderosa, que você é o menor. Olha só, Davi era o menor de sua casa e venceu representando um exército. Paulo, ele se considerou o menor entre os santos, mas ele sabia que a maravilhosa graça de Deus havia realizado nele uma conversão tão genuína que ele passou a deixar de lado alguns requisitos da lei que ele guardava tanto. Como Saul pegou aquela armadura e colocou em Davi, mas aquela armadura não servia para Davi. Paulo, então, ele passa a entender que na plenitude da graça agora, ele ia contar apenas com o poder salvador de Deus. Ele então começa a escrever as cartas dele e a dizer que essa tão grande salvação seria estendida também para os gentios. E ele quer dizer para mim e para você: você sendo menor, você vai ser tão grande no reino do céu, que Jesus vem e diz para os discípulos: aquele que quiser ser grande seja o primeiro, porque o menor é o maior no reino dos céus. Amém? E olha só, lugares celestiais. Paulo diz que a igreja, ela tem a multiforme sabedoria de Deus para guerrear nos lugares celestiais e garantir que principados e potestades sejam colocadas ao desprezo no reino da maldade. E é por isso que nós estamos reunidos como igreja. É por isso que quando Deus, numa visão super poderosa, transcendente, aparece para Isaías. Isaías, então, ele vê o céu se abrirem, anjos, serafins, estavam ali voando. Ele tinha 6 asas. E ele dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a quem enviarei? Isaías, então, homem de linguajar impuro, ele se sente tão pequeno, ele se sente tão pecador, mas o serafim pega uma brasa, toca na boca dele, nos lábios, purifica os lábios, e quando Isaías é purificado, ele entende o chamado, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías então passa a entregar mensagens para cumprir a voz profética de Deus na nação.
E ele compreende que ele sozinho, isolado, não faria a obra que Deus precisa. É por isso que existe a igreja. A igreja existe para uma assembleia solene. Eclésia, a palavra grega que traduz o sentido de assembleia, ajuntamento, reunião. E é por isso que nós estamos aqui, porque quando nós estivermos sozinhos nas nossas batalhas, nós já estivemos aqui como uma tropa do Senhor Jesus, como um exército preparado. E quando Golias aparecer sozinho, eu e você, o que nós vamos dizer? O poder já foi dado à igreja. Eu já congreguei. Ali, os dons já foram distribuídos. Um teve a palavra profética, o outro teve a ciência, o outro teve a sabedoria, o outro teve o louvor, que é a palavra de Deus cantada, que é declarar as forças espirituais da maldade, que o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. E quando nós encaminhamos até Ele esse padrão de louvor e adoração, sabe o que acontece? Quando estivermos sozinhos, frente ao nosso inimigo, ele vai cair. E você vai dizer, eu fui contra ele, no nome do Senhor dos Exércitos. Não foi na minha capacitação de treino meu, mas a capacitação que veio dele. Dizendo, hoje você vai cantar 7 hinos de sangue, porque tem uma armadilha terrível para você. Hoje você vai me adorar, vai dizer que digno é o Senhor, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Cada dia Ele vai trazer um padrão de adoração diferente, porque as armas que temos que militar não são carnais. Se fosse, a gente já teria aquela armadura que Saul ali usava. Pronto, cada dia eu pegava ela, me vestia e estava pronto para a guerra. Mas Deus quer dizer para mim e para você, essa busca é todo dia, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E essas armas, elas vão se renovar a cada manhã. E olha só que coisa mais linda, Paulo escreve em Efésios 3:10, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. E olha em Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há na terra e nos céus, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Olha só que mensagem espiritual poderosa. É nele que nós vamos vencer os gigantes de cada dia. E uma pergunta que eu quero deixar para mim, para você refletir é: quais armas poderosas em Deus você conhece bem e maneja para vencer os gigantes que se levantam quando você estiver sozinho, frente a frente? Porque muitas vezes, e quando Paulo diz orai uns pelos outros, é um mandamento, não é um pedido. Então eu preciso de alguém para interceder por mim, você precisa de alguém para interceder. Somos um corpo, a mão não pode ser pé, o pé não pode ser cabeça, e o cabeça é Jesus. Mas daqui para cá, cada um de nós tem uma função. Mas vai ter um momento em que eu e você vamos tentar ligar para um profeta, ele não vai nos atender. Vamos tentar ir a uma igreja, nós não vamos, humanamente falando, racionalmente falando, nós não vamos ter aquela ajuda. Por quê? Porque Deus, Ele quer dizer para mim e para você: olha, eu já te forjei um guerreiro. Aleluia! Nos tempos atrás, agora é você, o inimigo da sua alma, que você vai ter que vencer, e o meu Espírito te capacitando. Só que o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, estão numa milícia guerreando numa esfera invisível. Eu vou abrir os seus olhos espirituais para que você veja. E aí, quando você já comparece normalmente à igreja, você se reúne como corpo, 2 ou 3 reunidos no nome dele, você se fortalece. E no momento em que você estiver sozinho, o poder de Deus virá sobre você. E não vai ter como Golias vencer, porque você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. E olha como esse filisteu era arrogante.
Olha só, eu vou ler aqui. Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Olha a soberba. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Por que ele caiu, tombou? Porque ele foi na força dele, no Deus dele, Dagon, Astarotes. Agora, quando Davi vem e comparece para ele e diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha a diferença. Olha, quando o humilde se comparece diante da potente mão de Deus e Deus exalta. E olha quando um soberbo diz como Nabucodonosor: eu abati as nações, eu abati os reinos, todos vinham até a mim como uma galinha que coloca os pintinhos de baixo, mas os pintinhos não podem sair, que as asas dele estão ali, só quando ela abrir as asas. Ou seja, Nabucodonosor se colocou como que se ele tivesse abatido as nações. Só que ele esqueceu que Deus havia o levantado para purgar pecados de Judá. Ele era ali, naquele momento, um instrumento de Deus. Mas no final ele disse: eu derribei os tronos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que Deus fala para ele? 7 tempos virá sobre ti, em que ficará como um animal. 7 anos se passaram depois. O pensamento humano dele voltou, ele deixou de ser um bicho se arrastando. E aí ele disse: o Deus de Israel é poderoso. Ele sim tem o poder, ele domina sobre reinos, ele domina sobre nações, e todos estão debaixo do poder dele. Então, quando Golias se exalta, ele perde a guerra. E outra mensagem espiritual que eu quero deixar para mim e para você, para que a vontade profética desse Deus chegue até nós, por meio desse texto é: vamos nos humilhar a cada dia diante da potente mão de Deus, para que Ele venha nos exaltar e para que as guerras sejam vencidas. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.